Saudações cordiais, amados irmãos. Quero agradecer ao Senhor Deus por mais uma oportunidade que me concede de me dirigir a vocês. Eu volto com um assunto muito preocupante que tem estado a acontecer a nível de todo o mundo e Moçambique não seria diferente, já que é uma parcela que faz parte deste planeta. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do uso das drogas. O que a Bíblia tem a nos dizer a respeito desta questão? Urge, na verdade, esta preocupação de falar um pouco sobre a questão das drogas, pelo fato de existirem tantas pessoas que têm estado a apoiar agendas que, em parte, muita gente não sabe que são agendas ocultas que têm como objetivo principal de transtornar o ser humano. Mas antes vamos orar. Amado Deus que habita nos altos céus, muito obrigado por teu amor. Gostaria de te pedir que o Senhor dirija esta mensagem ao seu povo e ao fazer-se isso, que esta mensagem seja compreendida com os seus filhos e que esta mensagem chegue a muitas pessoas, que cada um tome a sua decisão de seguir ao Senhor, tomar a decisão, Senhor Jesus Cristo, de seguir aquilo que é correto. Por favor, Pai, que eu seja entendido com muito equilíbrio. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus caros irmãos, como eu já estava a dizer mesmo, estou muito preocupado pelas coisas que têm estado a acontecer a nível de todo o mundo, com particular atenção para o contexto de Moçambique. Acredito que isto não seja novidade para os outros países mais desenvolvidos, mas para Moçambique é uma novidade, porque não se esperava que pudéssemos chegar a esses níveis. Estava a acompanhar aos noticiários, né, a um noticiário que passou pela televisão, que é muito conhecida em Moçambique, chama-se STV. Ao citar esta televisão, não que ela esteja a ser conivente, é apenas um meio de passar as informações. Então eu vi, através desta rede televisiva, não só, existem muitos canais, muitos sites que já têm falado a respeito desta questão. Permitam-me citar apenas alguns sites aqui. Por exemplo, Vozes da América, em português, passou esta informação com o título Vozes começam a defender a legalização da suruma em Moçambique. Suruma é cannabis sativa, é uma droga que tem sido muito consumida pelos jovens, mas de forma clandestina, porque quando você for encontrado a consumir esta droga, na verdade isto é um crime, não é? É um crime. E também o jornal O País diz: Nussi defende a reflexão sobre a legalização da cannabis no país. Este é o jornal O País. Também a Carta de Moçambique passou esta informação nesta terça-feira, não é? 6 de agosto de 2024. A Comissão de África contra a Droga debate quadro regulatório da legalização e consumo da suruma. Enfim, quando eu estava a acompanhar o jornal, eu acabei percebendo a tendência que a maior parte dos líderes que estavam presentes naquela reunião, acabei entendendo que a maior parte deles, a tendência era de mesmo regularizar ou legalizar o consumo das drogas. Então, em face disso, será que existe alguma base bíblica que apoie o uso das drogas, que apoie o uso de substâncias que podem deteriorar o nosso organismo? Eu passarei a fazer uma leitura de algumas passagens. Volto a pedir, eu gostaria que me compreendessem da melhor forma possível, para que isto não pareça um ataque, um contra-ataque talvez. Eu gostaria de ler convosco, meus irmãos, o livro de 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 12. A Bíblia diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Existem pessoas que utilizam este texto bíblico para apoiar ideias, não é, que muitas vezes não condizem com aquilo que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, ao escrever isto, não está a dar a entender às pessoas a aprovação do consumo de tudo que aparece ali. Não.
Porque existem coisas que fazem mal ao organismo. Olha, se fosse a aprovação do consumo de qualquer coisa que anda por ali, eu faria uma pergunta. Se tudo é lícito, podemos consumir o Ratex? Nós podemos consumir veneno? Não, porque não é lícito. Veneno destrói o organismo. Não haveria diferença veneno e as drogas que andam por ali. E as bebidas que andam por ali. Só que o que acontece é que alguns venenos matam de forma imediata, enquanto o uso da bebida alcoólica e outras drogas matam aos poucos. Mas essas coisas não têm diferença. Vou ler o verso 19 e 20. Dizem o seguinte, esses textos. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 20. Porque fostes comprados por um bom preço, ou por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele não foi, ou não fomos concedidos este corpo para ingerir coisas que destroem este organismo, como alimento nocivo, como bebidas alcoólicas, como o uso de cigarro, fumo. Estas coisas todas destroem o nosso organismo. Estas coisas fazem mal ao nosso organismo. Vou ler aqui o livro de Provérbios, capítulo 23, verso 29 até 35. Vou ler. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no corpo e se ecoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E será como o que se deita no meio do mar e como o que jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Veja, a Bíblia te condena o uso da bebida forte. Condena o uso do vinho. Existem algumas pessoas que até dizem o seguinte, não, o Senhor Jesus transformou a água em vinho. Mas quando a Bíblia fala de água em vinho, não está a falar de vinho fermentado. Não está a falar de vinho que embriaga. Na verdade é um vinho não fermentado, suco de uvas. Qualquer fruta, quando for transformado em suco, basta deixar por mais algum tempinho, podem perceber que aquele suco da tal fruta vai se tornar numa bebida forte. Basta fermentar. Vai embriagar. Mesmo o suco de farinha, quando você coloca açúcar, se deixar algum tempinho, uma semana, duas, vai fermentar. Quando você consumir, vai te criar transtornos. Então a Bíblia nos aconselha a não consumirmos vinho, a não consumirmos coisas que tiram a nossa lucidez, a não consumirmos coisas que destroem o nosso cérebro. A Bíblia condena estas práticas. O livro de Tiago, capítulo 3, verso 1, Tiago capítulo 3, verso 1. Eu peço-vos para que me acompanhem. E depois vou me voltar a esta questão que anda por ali em Moçambique e já noutros países já legalizado. Capítulo 3, verso 1 diz o seguinte: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque existem os tais ditos mestres que advogam coisas que a Bíblia não diz. Eles defendem certas pautas que a Bíblia condena. O capítulo 4, verso 7 diz o seguinte: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás é que tem esta agenda, este plano de legalizar certas drogas, legalizar coisas que destroem o organismo humano, porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Satanás está empenhado em destruir o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Porque sabe que quando o nosso corpo estiver deteriorado, estiver destruído, nós não estaremos suficientemente lúcidos para aceitar a palavra de Deus. Este é o objetivo dele. Vou ler ainda o livro de 3 de João, capítulo 1, verso 3. Tem um único capítulo. Diz assim. Capítulo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma.
porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Deus deseja que a gente tenha saúde. E quando a gente consome coisas nocivas, drogas, consome bebidas alcoólicas, isto não nos vai trazer saúde. Por isso a Bíblia diz o seguinte: quanto ao demais, irmãos, tudo aquilo que for de boa fama, tudo aquilo que for bom, nós podemos fazer. Mas aquilo que não é bom, aquilo que destrói o nosso organismo, isto nós não podemos consumir e nem devemos fazer. Então, como se livrar dessas drogas? A palavra de Deus traz a solução. Livro de João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A Bíblia nos aconselha a não consumirmos estas coisas. E o livro de João, capítulo 14, no verso 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus pode nos livrar dessas coisas. Jesus pode nos livrar do uso das drogas. Jesus pode nos livrar do uso do álcool. Veja, há tanta gente neste mundo que já está a tentar lutar contra essas coisas, mas vem pessoas para tentar regularizar. Pessoas crescidas, só para vocês perceberem que esta é uma agenda satânica, não faz nenhum sentido, não faz sentido algum. Um país que por tanto tempo lutou contra o uso das drogas, um país que teve líderes que por tanto tempo tentaram combater, lutar contra o uso dessas drogas, em contrapartida, vem para provar o uso, vem para refletir profundamente sobre o uso das drogas. Não faz nenhum sentido. Este é um plano, esta é uma agenda profundamente satânica. Eu tenho um livro, este livro aqui, é intitulado Resgatado do Reino das Trevas. Foi escrito por um grande amigo chamado Gabriel Estevão. Ele escreveu muita coisa interessante, não é? Eu vou ler a página 125, onde ele fala das grandes revoluções que ao longo destes tempos foram existindo e que hoje existem e que já têm estado a se cumprir. Veja o que ele escreve aqui na página 125. Ele diz assim: nas reuniões satânicas, eles faziam sempre menção das revoluções sociais para preparar a última geração para a vinda do grande mestre. Neste caso não é Jesus, é Satanás. Faziam menção da revolução social, né? Revolução social, na inversão de valores morais nas sociedades, no uso dos métodos e dos meios. A revolução social tem como objetivo principal a alteração dos valores morais. Como é que eles alteram esses valores morais? Eles têm muitos meios, muitos canais que eles utilizam para poder alterar os valores morais. Aquilo que é normal e razoável que deveria ser observado pelos homens, eles na verdade invertem para que o homem apoie esta agenda satânica de forma contrária. Eles fazem por meio de novelas, filmes, muitas outras coisas que eles colocam à disposição das pessoas para distrair as mesmas pessoas e, como consequência disto, alterar os valores das pessoas para que as pessoas olhem aquilo como se fosse algo normal, enquanto não tem nada a ver com Deus. E também faziam menção da revolução para a libertação sexual, no sentido de implementar o sexo livre para todos, sem exceção de idade, no sentido de que você deve fazer sexo com quem quiser e como você quiser. E isto não é bíblico. A Bíblia diz que o sexo só ocorre no casamento. E aqui quando diz que fazer sexo de qualquer jeito quer dizer fazer sexo, você tem que ser adúltero, fazer sexo fora do seu casamento, fazer sexo antes do casamento, que é fornicação, fazer sexo por dinheiro, que é a prostituição, fazer sexo homossexual, coisas que não têm nada a ver com a Bíblia, coisas que a Bíblia condena. E o Gabriel disse que este é um plano satânico. Eles fizeram isto como um projeto deles para fazer com que as pessoas se envolvam neste tipo de coisas. E a outra revolução chama-se Revolução das Drogas Legais e Ilegais. E suruma é uma droga ilegal. Então, esta revolução das drogas legais e ilegais, o que é que diz? Diz o seguinte: muitas drogas legais são mais perigosas que as ilegais. Aqui, há libertação de drogas para todos e nunca combater as drogas ilegais no seu verdadeiro sentido. Quem as combater será considerado inimigo e deverá ser morto, não importa seu cargo no mundo ou no seu país. Por outras palavras, não importa ser presidente, o livro diz isso noutras páginas, não importa se você é presidente, é ministro, não importa, desde que você faz parte daquele sistema obscuro, sistema oculto, eles obrigam as pessoas a apoiarem o uso das drogas, quer sejam legais e ilegais. Eles sabem muito bem que quando as pessoas utilizam as drogas ilegais, as pessoas têm a sua mente deturpada. A mente não fica lúcida e preparada para receber a palavra de Deus.
Este é o objetivo do uso dessas drogas. É o objetivo da permissão do uso destas drogas. Então, amados irmãos moçambicanos e amados irmãos que se encontram em outros países onde as drogas são legais, essas drogas ilegais são legalizadas, não façam o uso das drogas. Parem, não utilizem as drogas, porque o objetivo deles, eles não vão fazer o contrário. Se eles pertencem a essas facções ocultas, eles são obrigados a apoiar essas coisas, mesmo que no fundo eles não queiram, mas por fazer parte do sistema fechado, eles são apoiados, são orientados a apoiar essas drogas ilegais, porque eles sabem perfeitamente que usando as drogas ilegais deturpa a mente. O uso das drogas deturpa, estraga o cérebro humano. A pessoa passa ou vive fora de si. Vive fora de si. Então, isto que está a acontecer hoje em Moçambique, refletir profundamente para a regularização ou a legalização das drogas ilegais, no caso concreto da suruma, hoje vai ser a suruma, amanhã vai ser a trombeta, depois de amanhã vai ser outra droga. Isto tudo faz parte de uma agenda satânica. Eu trarei aqui um outro projeto que foi traçado e que já foi concretizado completamente, o projeto das 45 metas do comunismo, para mostrar com A mais B porque que as coisas têm estado a acontecer do jeito que estão a acontecer hoje. Então, esta questão é porque faz parte de uma revolução satânica, que é de regularizar as drogas, legalizar as drogas ilegais. Então, eles não vão fazer nenhuma coisa. E como eu li aqui, qualquer líder, não importa o cargo, quer seja presidente ou ministro, se tentar rejeitar ou recusar isto que eles estão a orientar, eles eliminam. Há uma parte que eu li neste livro ainda, que diz assim, que eles eliminam até a sua posteridade, toda a sua família. Eles querem pessoas que apoiam essas agendas. A outra revolução chama-se revolução espiritual, no sentido de inversão da verdade ou verdade absoluta da Bíblia, com a introdução de várias doutrinas baseadas nas verdades relativas, tirando os adoradores do culto racional para o culto emocional, do verdadeiro culto a Deus Criador e seu Filho amado, para o culto falso de adoração a Lúcifer e aos seus espíritos. Estão a perceber, amados irmãos, a revolução espiritual. Hoje as pessoas banalizam a questão do estudo da palavra de Deus de forma profunda. Este é um plano satânico. O outro plano, a outra revolução chama-se revolução satânica, no sentido de que quem deseja assumir pactos satânicos abertos e fechados terá dons musicais, científicos, políticos e espirituais. Por outras palavras, até alguns cientistas, alguns políticos fazem parte desse sistema fechado. Até alguns líderes religiosos, como pastores e outros. Então, há necessidade de que cada um seja vigilante. Não precisamos de esperar que alguém venha nos dizer para tomarmos a decisão certa. As drogas destroem o organismo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Veja só que o Espírito de Profecias, há um livreto que a irmã White, na verdade, escreveu, intitulado Vida no Campo. Escuta o que é que diz este livro. Vida no Campo, página 7, capítulo 1, apelo para abandonar as cidades. Estou a pedir para que me compreendam da melhor forma. Um dia de vir para falar sobre esta questão de abandonar as cidades e tudo mais, mas eu só quero que vocês compreendam o que eu trago aqui. Os perigos das cidades. Poucos reconhecem a importância de evitar, quanto possível, todas as associações contrárias à vida religiosa. Ao escolher seu ambiente, poucos tornam sua posteridade espiritual sua primeira preocupação. Muitos estão preocupados com as distrações que ocorrem na cidade. Os pais afluem com a família às cidades, porque imaginam ser mais fácil obter aí subsistência do que no campo. Os filhos, nada tendo que fazer quando não se acham na escola, recebem uma educação de rua. Estão a ver? Adquirem das más companhias hábitos de vícios e desenfreamento. Os pais veem tudo isto, mas requer sacrifício corrigir-lhes os erros e ficam onde estão até que Satanás toma inteiro domínio de seus filhos. Então o conselho é melhor sacrificar toda e qualquer consideração mundana do que pôr em risco as preciosas almas confiadas ao vosso cuidado. Elas serão assediadas pelas tentações e devem ser ensinadas a enfrentá-las, mas é vosso dever cortar qualquer influência, romper com todo o hábito, quebrar todo o laço que impedir de
com a vossa família, vos entregar a Deus de maneira mais franca, positiva e sincera. Então, é responsabilidade dos pais tomar conta dos seus filhos. A outra parte diz assim, não é o plano de Deus que moremos na cidade. Volto a repetir, compreendam-me muito bem. Em todo o mundo, as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mau e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Avoluma-se incessantemente a onda de corrupção e crime. Cada dia oferece um registro de violência, roubos, assassínios, suicídios e crimes inomináveis. Hoje fala-se de raptos por tudo que é lado. Com particular atenção em Moçambique, já está a aparecer até cultura. Tudo isso por causa do quê? Ganância do ser humano. Tudo isso por quê? Porque Satanás tem um projeto a cumprir nestas grandes cidades. Amados irmãos, este é o conselho que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Eu vou ler outra parte. Peço para que vocês me compreendam. Conservai os vossos filhos dos viveiros da iniquidade. Nenhuma vantagem temporal tem que os pais a negligenciar o preparo dos filhos. Sempre que possível, é dever dos pais fazer casa no campo para os filhos. Devem as crianças e os jovens ser cuidadosamente guardados. Devem eles serem conservados longe dos focos da iniquidade que se encontram em nossas cidades. Sejam rodeados pela influência de um lar verdadeiramente cristão. Um lar onde Cristo habita. Isto é capítulo 3, onde se fala, não é? O capítulo 3 fala do apelo aos pais. Este é um livreto pequenino, de 42 páginas. É um livreto muito importante. Por outras palavras, que eu queria deixar ficar aqui é o apelo de Deus. As cidades hoje estão se tornando viveiros de vícios. Todas essas coisas que têm sido propagadas, o uso das drogas, bebidas alcoólicas, esses crimes que hoje existem por tudo que é lado, tudo isso é uma agenda satânica. Está-se a cumprir um plano satânico. Eles querem ver o homem desregrado. Eles querem ver o homem com o cérebro fora de si. Por isso, brevemente, todos os cristãos, aqueles que são sinceros a Deus, serão perseguidos por quê? Porque eles servem de alerta para as pessoas que se encontram nas grandes cidades, que se encontram em pequenas cidades, até vilas. Serão perseguidos porque os cristãos são a moralidade de todos aqueles que não têm moral. O cristão verdadeiro e sincero é a moral daquele que não tem moral. É a moral daquele que é imoral. O cristão é luz, é lâmpada para aquele que está na escuridão. Ele está aí para poder apelar a pessoa a sair da escuridão. Por isso o cristão será perseguido. Mas enquanto isto não acontece, nós temos que continuar a pregar a palavra de Deus. Meu apelo a todos vocês, eu posso estar a ser ouvido por alguém que já se envolveu em vícios de prostituição, já se envolveu em vícios de bebedeira, de uso do fumo, até trombeta, uso da suruma, que ainda está a se discutir para ver se pode se legalizar ou não, mas há tendência de se legalizar, porque de acordo com a agenda satânica vai se legalizar. Então eu posso estar a falar com alguém que está envolvido nisto. Está na hora de dar um basta nessas coisas. Nós não devemos apoiar essas agendas. Veja, a maior parte desses que legalizam isto não fazem uso desses estupefacientes. Não fazem uso disso. Eles legalizam para os outros se destruírem, enquanto eles continuam na sua mínima lucidez, mas enquanto vão estando nas sociedades fechadas, eles não são lúcidos, estão sendo usados como marionetes, como escravos. O cristão, aquele que se alinha aos princípios de Deus, é a pessoa mais lúcida que o planeta já teve. Então, meu amado irmão, meu apelo é este. Não caia nesta onda. Mesmo que seja dito a nível do mundo que isto é legal, você não pode cair nisto. Porque a Bíblia diz, nem tudo é lícito. Nem tudo eu devo consumir. Nem tudo faz bem à minha saúde. É mesmo pela sua saúde e para ter a mente lúcida para você poder servir ao seu Deus. Deixe, não apoie essas agendas, não caia nestas armadilhas. Você tem que ter a mente lúcida para adorar o seu Criador. Isto é o que me levou a falar um pouco a respeito desta questão. Eu fiquei perturbado, fiquei preocupado. Para o nosso contexto moçambicano, nós não apoiávamos isto. E hoje, para estar aí em debates, onde há pessoas crescidas, líderes, que sabem que isto é errado, e dar a qualquer um daqueles que estava naquela reunião para fazer uso disto, não vai aceitar. Então você também não pode aceitar. Este é o meu apelo. Não devemos cair nesta grande armadilha de Satanás. Vamos orar.
Senhor, obrigado pela mensagem de apelo que o Senhor trouxe para nós. Quero pedir que o Senhor tenha misericórdia dos meus irmãos que me estão a ouvir do outro lado. Os ajude a estarem livres desta grande agenda satânica, desta revolução que Satanás já vem promovendo faz tempo. Por mais que venha a ser permitido um dia neste país, faça com que cada moçambicano tenha mente lúcida para tomar a decisão de deixar isso. Seria bom se todos deixassem de fumar e deixassem de beber, para ter uma saúde, para ter uma lucidez para te servir. E grandes empresas que fabricam essas drogas, que fabricam essas bebidas alcoólicas, iriam à falência. E, amado Jesus, muitos seriam ganhos para ti. Mas eu espero que o Senhor faça a sua vontade na vida de cada um dos meus irmãos, que este vídeo alcance a muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Nos vemos na próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.